Cidades da macro-região se preparam para a reta final do período eleitoral. Na última quinta-feira, os candidatos começaram as campanhas nas ruas e na internet. O horário obrigatório eleitoral começa no próximo dia 31. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, mais de 147 milhões de brasileiros vão às urnas para definir o futuro do país. O primeiro turno acontece no dia 7 de outubro, quando será definido os senadores, deputados estaduais e federais. Já o segundo turno acontece no dia 28 do mesmo mês. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião, os chefes de cartório em São Carlos, Letícia Brumato, em Araraquara, José Adilson de Abreu e em Franca, Marcelo Queiroz Ferreira. Ouço muito claramente Walter Okamoto. Muito obrigado, Walter. Agora deu tranquilidade, sim. Vamos até São Carlos. Começamos nosso giro, a nossa conversa com o chefe de cartório Letícia Brumato. Letícia, nesse atual momento, a gente começa já a ter a caminhada da campanha eleitoral. Que tipo de preocupação existe no cartório eleitoral da sua cidade em relação ao eleitor? Boa tarde a você. Boa tarde. A nossa maior preocupação agora é que os candidatos realizem a propaganda de acordo com a legislação. Agora, como que é fazer propaganda de acordo com a legislação? O que é possível, o que não é, como que é, nesse ponto, a campanha? Bom, o candidato tem que lembrar que há algumas regras que ele tem que seguir. Por exemplo, ele pode distribuir panfletos, ele pode pôr uma mesa no centro da cidade para distribuir panfletos, mas ele tem que respeitar o horário. Ele pode fazer, deixar que alguns eleitores adesivem os carros, mas os adesivos têm que ser medidos de meio metro quadrado. Então, são certas regras que eles têm que respeitar, para evitar multa futura, porque se o candidato não respeita, ele pode ser multado. Deixa eu tentar entender também, para ajudar um pouco o cidadão que está nos acompanhando, cidadão eleitor. Por exemplo, carro de som é permitido durante todo o dia nas ruas da cidade? Então, esse ano não há permissão para carro de som. O que o candidato pode fazer é ter som em comício, mas o carro de som não é mais permitido. Perfeitamente, é muito interessante que a gente realmente fique atento. Deixa eu voltar agora a Ribeirão Preto, o advogado Carlos Manella. Doutor, para a gente entender, quem for pego cometendo alguma infração eleitoral, candidato, evidentemente, ele pode perder o registro, ele pode ser alijado das disputas eleitorais. O que pode acontecer com ele? Boa tarde ao senhor. Boa tarde, professor. Boa tarde, amigos da Clube. Se o candidato cometer qualquer tipo de crime eleitoral, poderá sim, independentemente do crime de sua gravidade, perder o seu direito de ser candidato e de ser diplomado caso eleito seja. E esse julgamento será realizado pela Justiça Eleitoral. Uma coisa que o senhor acabou de dizer que chama a atenção, quer dizer, ele pode ter cometido um equívoco, um erro durante a campanha, ser julgado, mas ele recebe os votos, só que na diplomação ele pode ser deixado de ser diplomado, quer dizer, não é um político eleito. Esse é um caso. Perfeitamente, perfeitamente. Nós temos 3 fases para o político: ele candidato, se eleito, diplomação e pós a diplomação, a posse. Em qualquer uma dessas fases, se ele for julgado em segunda instância, que é a grande discussão que nós temos no judiciário hoje, possivelmente ele não poderá continuar a exercer o cargo em que foi eleito. E se ainda não foi eleito, não poderá disputar as eleições. O problema está nesse tal de segunda instância, né, que a gente não consegue entender até agora de que maneira funciona e vai trazendo uma certa insegurança jurídica também para muita gente da nossa região. Volto a falar com o senhor a esse respeito daqui a pouco, porque eu vou agora até Araraquara. Chefe de cartório, José Adilson de Abreu. José Adilson, em Araraquara, qual é a perspectiva para o número de participantes do processo eleitoral? Quantos eleitores devem votar na sua cidade? Boa tarde.
Considerando o número de eleitores até o momento feito a biometria, nós temos aí um baixo número, né, com relação a esse procedimento, que tivemos apenas aproximadamente em torno de 30%. A perspectiva é grande, considerada ao pleito anterior, que houve uma abstinência muito grande. Você falou em biometria, Araraquara vai ter biometria já? Não. Todo o estado de São Paulo, algumas cidades ocorrerá a biometria obrigatória, né? Em algumas terá ela somente para 2020. Você acha que a biometria ajuda no trabalho do cartório eleitoral? Sem sombra de dúvida. Além disso, é uma confiança para o próprio eleitor, né? Ele vai estar tendo ali todos os seus dados cadastrados de uma forma biométrica e para facilidade do próprio mesário na identificação no dia do pleito. A região de Araraquara, você, o cartório, responde por quais outras cidades? Atualmente, nós respondemos apenas por metade de Araraquara, em torno de um eleitorado de 97 mil eleitores. Daqui a pouco eu volto a falar com você. Chefe do cartório Marcelo Queiroz Ferreira, na cidade de Franca. Para a gente entender aí em Franca, qual é a preocupação que vocês estão tendo quanto ao início dessa campanha eleitoral e daquilo que o cidadão deve saber para que ele tome posição séria, para que o processo eleitoral não se transforme numa coisa muito ruim, complicada e com várias infrações que de repente poderiam até passar debaixo do pano. Boa tarde a você. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos os ouvintes. A cidade de Franca tem a preocupação que as eleições aqui transcorram da melhor maneira possível. O cartório eleitoral está aberto à população, aqueles que quiserem tirar algumas dúvidas conosco com relação às resoluções que estão vigentes para o pleito de 2018. Nós estamos abertos ali para atender e também conversar com o eleitorado. O eleitorado tem também observado na televisão os debates políticos, debates para presidente da República. É interessante que o eleitorado ele tenha a preocupação de procurar verificar a vida do seu candidato e para que ele faça a melhor escolha possível no dia 7 de outubro e, se houver um segundo turno, também no dia 28 do mesmo mês. Uma das coisas que eu acho que tem que chamar a atenção, a gente tem que começar a se preocupar, é que o jovem começa a ficar meio distante da política, não gosta de política, critica partido, enfim, tudo aquilo que nós sabemos. Na sua cidade, o número de jovem eleitor aumentou, ficou no que estava, como é que está? Não, professor, aqui em Franca nós sentimos um leve aumento no número de jovens que nos procuraram ali no cartório eleitoral para fazerem o seu alistamento, ou seja, o primeiro título de eleitor. Nós temos observado que a juventude tem se preocupado com a atual situação do nosso país e quanto mais o jovem estudar política, procurar conhecer seus candidatos e entender a atual situação do país e que ela deve melhorar, deve mudar, melhor para nosso futuro, melhor para todos os integrantes da nossa nação. E a biometria na sua cidade, como é que anda? Professor, a biometria aqui em Franca começou em setembro de 2015 e nós temos sentido que não houve por parte da população um empenho muito grande em nos procurar, com exceção dos jovens, mas as pessoas mais maduras, vamos dizer assim, não nos procuraram em peso para fazer a biometria, tendo em vista que ainda em Franca existe uma faculdade para a biometria. Aqui em Franca também, como em Araraquara, não será obrigatória a utilização da biometria, ou seja, o eleitor ele deve procurar a sua sessão eleitoral, portando seu documento original com foto. Lá ele não será identificado com a biometria ainda. Talvez em Franca nós tenhamos a utilização obrigatória ou 2020 ou em 2022. Deixa eu voltar a Ribeirão Preto, advogado Carlos Manella. Doutor, afinal de contas nós estamos observando a política, o jovem fica meio cá, meio lá, o mais veterano anda realmente desacreditando nos discursos que houve, mas fica uma preocupação. Afinal de contas, sabendo que tem muita limitação, como é que a Justiça Eleitoral deve trabalhar
para evitar que os políticos fiquem debaixo do pano tentando passar uma versão, uma ideia que não é a convencional. Tudo isso para perguntar ao senhor direto agora. Fake news, como é que faz? A Justiça Eleitoral tem uma preocupação muito grande neste período eleitoral do ano de 2018 em combater as fake news. Por que há essa preocupação? Hoje a população brasileira dissemina com grande facilidade falsas informações sem antes checar o seu conteúdo. E isso a população precisa ter um certo cuidado e controlar isso de forma eficaz. Porque o direito ao voto no Brasil, infelizmente, ele é obrigatório e não é levado a sério. Porque aquele cidadão que não vota tem uma punição, uma multa muito ínfima. Então a população acaba se afastando das urnas e se afastando da política, acreditando que protestando dessa forma irá mudar os rumos do Brasil. Mas eu acredito que a população deve sim participar ativamente do processo eleitoral. A Justiça Eleitoral deve sim punir as pessoas que de uma forma ou outra prejudiquem o bom andamento do processo eleitoral para que o Brasil volte a ser um país sério e que o processo eleitoral passe a ser valorizado em nosso país. O senhor estava falando em multa para quem não for votar. Quanto que é o valor da multa? Essa multa hoje não chega a R$10. Ela não chega a R$10. Quer dizer, se eu não for no primeiro turno, não pagar esta multa, não vou votar no segundo turno e perco o direito de ter o título de eleitor? Não, você não automaticamente você não perde o direito de ter o título. Você precisará procurar o cartório eleitoral e fazer alguns procedimentos burocráticos para que na próxima eleição, se você vier a pagar as multas e cumprir esses procedimentos burocráticos, ter o direito ao voto retomado. Vou agora até São Carlos, chefe do cartório Letícia Brumato. Letícia, quem for fazer o famoso voto em trânsito deve fazer o que aí na sua cidade? Bom, o eleitor tem até o dia 23 de agosto para procurar o cartório no horário do meio-dia às 18 e solicitar o cadastramento dele para votar em trânsito. Lembrando que o eleitor precisa, no dia da eleição, estar numa cidade que tenha mais de 100 mil eleitores, porque só nessas cidades haverá o voto em trânsito. Quantas pessoas devem trabalhar nas urnas aí na sua cidade, em São Carlos, durante o processo de votação? Bom, entre mesários e o pessoal do apoio logístico, cerca de 2.400 pessoas. Vou agora até Araraquara, chefe de cartório José Adilson de Abreu. José Adilson, uma das coisas que eu acho que a gente fica se perguntando é, afinal de contas, quem é que tem que pagar a multa quando tem um candidato que faz uma grande lambança durante essa campanha? É o candidato? É o partido? Afinal de contas, quem é o responsável pelo pagamento? Olha, tem o procedimento que é feito a apuração e nesse procedimento é verificado de quem de fato foi a culpa, se foi do partido ou se foi do candidato, para que a sanção seja feita, né? Então, nós não podemos de imediato, assim que tem o procedimento, jogar a culpa em um ou outro. Aí na sua cidade, o cidadão que se sentir enganado, que sentir que tem partido usando demais, coisa que não podia para a campanha, deve procurar a quem? Qual é o telefone, qual é o endereço, fazer o quê? Então, hoje o próprio tribunal ele disponibiliza de algum mecanismo justamente para facilitar a vida do eleitor. Então, ele tem dentro do site do tribunal um aplicativo que chama Denúncia Online, e ali ele vai estar relatando todos os abusos que ele entende que aquele determinado candidato ocasionou, ou se ele não tiver acesso à internet, ele pode vir direto ao cartório, redigir de próprio punho, trazendo, obviamente, as provas, né, para que a gente possa estar fazendo essa verificação em loco e dar procedimento aí ao processo. Quem for em loco, quem for procurar o cartório, tem algum horário específico? O cartório ele está trabalhando de segunda a sexta, do meio-dia às 18, e aí ele pode vir munido dos documentos, mais essa comprovação de que ele vai fazer essa solicitação. É possível ainda fazer a renovação do título de eleitor ou não? Não, não é possível mais, tendo em vista que o processo eleitoral ele tem prazo, e o nosso prazo se encerrou dia 9 de maio, agora ele só reabre a partir de novembro.
Eu vou a Franca, chefe do cartório Marcelo Queiroz Ferreira. Marcelo, uma das coisas que a gente fica se perguntando é quanto no dia da votação. Lembra? Jogava santinho para tudo quanto era lado. Era gente que caía, gente que escorregava, gente que se feriu, além de emporcalhar a cidade. Na sua cidade, quem fizer esse trabalho e for pego, paga a multa, recebe que tipo de punição? Como que vai funcionar essa história da distribuição do santinho? Professor, esse emporcalhamento que o senhor citou é chamado de forração. Quando os candidatos, de maneira furtiva, na madrugada anterior ao dia da eleição, eles forram a cidade com santinhos para que o eleitor desavisado vote no primeiro que ele apanhar ao chão. O eleitor que proceder dessa maneira, ou candidato que proceder dessa maneira, ele deverá ser punido de maneira exemplar pela Justiça Eleitoral. É claro que haverá inquérito policial eleitoral a respeito disso. É claro que chegará para o juiz eleitoral ou para a juíza eleitoral a documentação pertinente, né, com relação a esse crime de forração, vamos assim dizer, para que os candidatos ou os próprios simpatizantes não façam mais essa sujeira na cidade chamada de forração. Deixa eu voltar agora a Ribeirão Preto, advogado Carlos Manella. Doutor, por falar em distribuição de santinho, é possível distribuir chaveirinho também? Esse negócio está proibido. Outra coisa, showmício, não pode ter, né? O processo eleitoral, desde o ano de 2016, sofreu muitas alterações. E nesse ano de 2018, showmício é extremamente proibido, distribuição de brindes é proibido, outdoors e placas também são proibidos, colantes poderão atender ao máximo meio metro quadrado, tá certo? E a questão de distribuição de santinho, que é aquele papelzinho do candidato, ele poderá ser realizado livremente até a véspera da eleição. E no dia da eleição, se isso ocorrer, nós indicamos ao cidadão que faça uma denúncia imediata através de aplicativo de celular, cartório eleitoral ou até mesmo uma autoridade que esteja no local de votação. Boca de urna, nem pensar, né? Dá prisão até. Dá prisão. Prisão em flagrante e posteriormente também as punições são pesadas. E além do mais, nós estamos trabalhando no Brasil para valorizarmos o processo eleitoral, para darmos moralidade à política, e esse tipo de atitude acaba prejudicando essa evolução que o Brasil está passando. Muito obrigado, Voa São Carlos, chefe de cartório Letícia Brumato. Letícia, mais ou menos dá para ter um apanhado do aumento ou não do jovem participando do processo de votação aí? Sim, aqui a gente teve aumento da procura do jovem, mas a gente também teve aumento de procura do pessoal acima de 60 anos. Aqui, inversamente do que aconteceu com o colega, aqui não. Aqui o eleitor mais velho procurou o cartório para fazer biometria. Que interessante, realmente, é uma coisa que chama a atenção. O mais velho está com mais consciência, assim. Uma coisa muito importante, muito bonita. Araraquara, chefe de cartório José Adilson de Abreu. Em Araraquara, o mais velho também foi mais ao cartório ou foi o mais novo aí? Então, aqui nós temos alguns projetos em parceria com o município que nós trazemos o jovem para o cartório para fazer o título, né? Então, assim, de um pleito para outro, a gente tem aí um número significativo, em torno de 4 a 5 mil jovens a mais votando. Mas também nós tivemos um aumento desse cidadão comum, né? E explicamos quais são os pontos importantes, principalmente no que foi ressaltado pelo colega de Ribeirão, a questão da multa. Então, assim, muitas vezes as pessoas acham: eu vou pagar uma multa, isso é irrelevante. Só que elas têm que também entender que essa multa ela tem um destino. E esse destino ela vai justamente para um fundo que nós chamamos de fundo partidário. Então, assim, se ele faz o voto que não comparece como protesto, ele diretamente também está contribuindo para aquele alavancamento do partido, né? Volto a Franca, chefe cartório Marcelo Queiroz Ferreira. Marcelo, dá para sentir que tem muita gente de outras regiões do Brasil transferindo o título aí para Franca?
Sim, com certeza, professor. Franca recebeu um número muito bom de transferências de eleitores que eram de outros estados ou de outras cidades, que vieram para Franca e fizeram essa transferência até o dia 9 de maio deste ano. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, Carlos Manella. Em São Carlos, Letícia Brumato. Em Araraquara, José Adilson de Abreu. E em Franca, Marcelo Queiroz Ferreira. Confeito, a gente ouviu atentamente tudo aquilo que diz respeito à legislação para o eleitor e alguma também para o candidato. Disso tudo que nós estamos vivendo, o eleitor pensa o quê? O candidato pensa o quê? O que vai sobrar de pensamento para o processo eleitoral? Olha, Roberto, essa é a questão. Nós estamos muito preocupados, e é correta a preocupação, com o aspecto adjetivo da política e das eleições. Mas nós nos esquecemos com o lado substantivo, que é o eleitor interessado. Eu vou trazer para um comentário 2 paraninfos. O primeiro, Lawrence Durrell, do livro O Quarteto de Alexandria. Ele diz claramente assim: governar é uma arte e não uma ciência. Governar é uma arte, não uma ciência, porque a sociedade é um organismo e não um sistema. Se fosse sistema, seria das ciências exatas, como tem a física, como tem a matemática e como tem algumas outras áreas científicas que tangenciam as ciências de uma maneira geral, e principalmente a ciência exata. A própria política, que não é ciência exata, tangencia também essa área. Agora, governar é uma arte, não uma ciência, porque a sociedade é um organismo e não um sistema. O outro paraninfo que eu trago à colação é o presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Quando ele diz assim, o voto, textualmente, o voto é o sucessor legítimo da bala. Fecha aspas. Quando o voto falha, como tem falhado no Brasil, a consequência imediata é o aumento da criminalidade. E vem aqui a previsão de Karl Marx, que ele dizia que a violência é a parteira da história. Então, o voto falhando, sendo falha, as dificuldades do Estado, do relacionamento do Estado com o cidadão, se acentua, atinge um grau muito mais grave do que anteriormente se tinha. Então, como é que faz o eleitor, que é aquele a quem dada a escolha dos candidatos? Ele tem que começar participando dos partidos políticos. Recentemente, um órgão de imprensa de Ribeirão Preto falou da pequenez, da cada vez a menor participação relativa nos partidos políticos. Nós fizemos uma enquete em qualquer escola, em qualquer empresa. A quantidade de pessoas que está num partido é muito insignificante em relação ao eleitorado de uma maneira geral. Mas isso não é apenas nos partidos, é porque, no fundo, não se vê grande diferença entre um partido e esse é o problema. O que é um partido político? É uma espécie de ponte que liga a sociedade ao Estado. Bons pontes, que é mais ou menos aquilo que a igreja faz do ponto de vista de ligação das coisas da terra com as coisas do céu. O que é o Papa, senão o pontífice? Aquele que faz a bridge, que em inglês, ou a gefira em alemão, a ponte que liga a sociedade civil à sociedade política. Ninguém participa. Então, os candidatos, quando são escolhidos de tal maneira que todos os partidos escolhem igual. O que nós temos é a concretização terrível da realidade política brasileira. As elites escolhem, as elites partidárias. O povo só referenda. Então, vamos ver rapidamente das últimas eleições diretas que muita gente participou, e inclusive eu estou arrependido de ter participado, porque não mudou absolutamente nada. Parece que a sequência do Conde de Lampedusa, quando ele diz assim, no Brasil é preciso mudar em política, para ficar tudo do jeito que está. Então, o que a gente tem, que as elites escolhem, o povo só referendo. Vamos ver. Primeiro, eleição de governador do Estado. Eu não vou comentar, mas o telespectador tira a sua conclusão. Primeira eleição, governador de São Paulo, Fleury e Maluf. Primeira campanha para presidente da República, Collor e Lula.
O silêncio às vezes grita, né? O Malraux tem uma obra clássica, chama As Vozes do Silêncio. Recentemente, Dilma e Aécio. Isso. Essas eleições. Então, é preciso que o eleitor, e principalmente a juventude, porque a verdade é que a melhor forma de construir o futuro é participar presentemente das eleições e do processo político, participar dos partidos e ter a coragem de dizer: o senhor não pode ser candidato porque o senhor não tem a ficha limpa, o senhor não preenche os requisitos adjetivos de um processo. Se não participa, não tem, se ele está barrado pela lei, é verdade, é evidente que a justiça eleitoral vai impedi-lo de formar uma liderança espúria, uma liderança perigosa. E como o líder é aquele que aponta caminhos, é evidente que ele vai apontar caminhos errados ou os caminhos tradicionais para, afinal de contas, sabendo que está no caminho errado, ele vai chegar em destino errado também. Não adianta andar depressa se a pessoa está no caminho errado. Esse é que é o dado. Então, participando do processo, ele terá 2, 3, 4, 5 candidatos para escolher o melhor. Mas todos, nos partidos, seleciona-se o candidato pela qualidade. E pela qualidade, quando ele é escolhido, ele permite oferecer ao eleitorado, na qualidade que eu digo, não é ideológica, não é ideias, candidatos contrários, pensam contrário, mas a candidato que respeita a palavra. Candidato vem de cândido. Cândido quer dizer limpo, decente, participando das eleições, e os candidatos terão, os eleitores terão opções todas de um nível mínimo de decência, porque política precisa deixar de ser, em alguns momentos, esse é o momento que nós estamos vivendo, como dizia o senador Marcos Túlio Cícero, a escola do crime. Escolhidos, depois o povo escolhe, depois da seleção dos candidatos com qualidade, os partidos escolher conforme a quantidade. Porque democracia é regime, é importante do regime, que é da maioria, mas com respeito muito acentuado das minorias. Esgotada essa fase, que é meramente política, verificar que os erros do passado já projetaram sombras longas, muito longas na sociedade brasileira, e é importante aprender com os erros do passado, porque com erros se faz experiência, e com experiência que se faz sabedoria. Como é que então se pode pensar realmente? Em primeiro lugar, os fake news, a grande vantagem da internet e de um eleitor atento que vai proibir, cortar no nascedouro essas notícias mentirosas que vão, como você usou muito bem a expressão, emporcalhar a cidade. E a emporcalhar o eleitorado de uma maneira já com mentiras. Mas mais ainda, a internet, que tem vários riscos, corre vários riscos e também tem muitos defeitos, a internet impede aquela quantidade imensa de papel que escorregar, que você muito bem disse. O eleitor vai para a sessão eleitoral, escorrega no papel e ganhava até... Houve eleições passadas, Roberto, anos 60, 70, ganhava o troféu Porcolino. Verdade. Era o Porcolino, entende? E não tem nada com o Palmeiras, não. Nada do Palmeiras. Então, o Porcolino, você se lembra desse título? O cara ganhava o título e ia lá ao mesmo tempo. A eleição tem um dado interessante. Os diplomas que o candidato recebe, ele recebe antes de terminar as eleições. Já numa escola você recebe o diploma se você tiver depois. Esse é um outro dado. Mais importante também é que acompanhar no processo eleitoral aquele candidato que tem ideias, porque política sem ideias é tão nociva como religião sem fé, tem ideias que não se confundem com chutes. Quanto maior a quantidade de palpites, mais estreita a faixa por onde transitam as ideias. De uma maneira geral, o eleitor tem que ficar atento. E os meios de comunicação estão melhorando, eles estão alertando. Agora, é preciso que se comece um processo e não um evento, um filme completo e não apenas um flash. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Eu que agradeço, Roberto. Bom fim de semana para você. A você também, muito obrigado. Viu? Muito obrigado.